Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar com vocês aqui hoje, compartilhando aí os resultados desse estudo de impacto do Programa de Crédito Sistêmico Agroecológico. Bem, em nome da Fundação do Rabobank, o Rabo Foundation, e meu também, em nome de Angélica, eu gostaria de agradecer a presença de todos e também em especial dos parceiros que estão aqui conosco hoje, o Mauri, da Cressol Centro-Sul, o Noboyuki, do Climate Smart Institute, e o Lácio Komori, da Coopera Poms e a Poms. Só falar um pouco como que vai ser o fluxo dessa apresentação de hoje, né? A gente vai ter uma parte introdutória dos parceiros, depois vai ter a apresentação dos resultados do estudo, e, por último, a gente vai ter aí um espaço para perguntas e respostas, né? E o objetivo é realmente da gente ficar aí dentro do horário até às 19 horas, ok? Bom, com isso, eu gostaria de começar aqui compartilhando uma breve apresentação. Aqui. Dá para ver bem? Bem, falar um pouco sobre a Hubble Foundation e o que ela faz. A Hubble Foundation, ela apoia organizações que a gente fala early stage, no início aí de um processo de crescimento, de faturamento. E dentre os produtos financeiros estão, né, o Trade Finance, que se equivale a um ACC, que é uma linha de crédito para antecipação de recebíveis de contratos de exportação. Capital de giro, que é linha de crédito de curto prazo, de um ano, 12 meses a 15 meses, que é muito mais também capital de giro para rodar na safra. Financiamento de médio prazo, que aí é até 4 anos, para aquisição de maquinário, equipamentos e outros ativos. Carência máxima desse é de 12 meses. Garantias bancárias para alavancar a liquidez, para provisão de financiamentos acessíveis a pequenos produtores. E assistência técnica, que é a parte que entra para apoiar as organizações, geralmente e principalmente aquelas que estão recebendo aporte de crédito, a terem um recurso para poder fazer as atividades de assessoria técnica e, com isso, garantir o melhor andamento do projeto. Falando um pouco também da presença da Fundação no Brasil, né, especificamente, como estamos falando de Mato Grosso do Sul e prioritariamente do Cerrado do Mato Grosso do Sul, a Fundação ela está no Brasil desde 2018 e o Cerrado foi um bioma prioritário. É um bioma prioritário, não é excludente, né, de outros biomas, não é exclusivamente cerrado, mas houve realmente uma decisão, pela toda a situação do cerrado brasileiro, da Fundação acabar atuando mais nesse bioma. E aí, especificamente no Cerrado do Mato Grosso do Sul, né, os projetos da Fundação, né, o primeiro é a linha de crédito sistêmico, que a gente está apresentando hoje, que é um projeto aí em parceria, né, a Fundação Rabo Foundation com a Coopera Poms, a Poms e Cressol Centro-Sul, é, que ela nasce de uma primeira linha de crédito de 2018 e aí ela é escalada em 21, né, e agora no ano de 2025 ela vai ser ampliada, tanto do Mato Grosso do Sul, como replicada também no Rio Grande do Sul. Se a gente somar a primeira linha de crédito piloto de 2018, 2021 e agora 2025, em termos de crédito, de empréstimo da Fundação via Cressol Centro-Sul, estão aí totalizando um pouco mais do que 6 milhões de reais, sendo 1,2 milhões para assistência técnica e 350, aproximadamente aí 350 beneficiários diretos. Então, é uma linha de crédito que ela vem tendo mais musculatura, né, e maior abrangência.
Os projetos da Corn, né, que é um projeto de crédito de carbono para pequeno produtor rural, também o primeiro projeto no Brasil, não é um piloto, né? Aliás, a linha de crédito sistêmico também já não é mais piloto, mas esse projeto da Corn, ela é uma parceria com a Cooperapoms, que é o parceiro local, a Universidade Federal da Grande Dourados, Semadesc e Cressol Centro-Sul. Ela se iniciou em dezembro de 24 e irá envolver 800 produtores e gerar 2.000 hectares de agrofloresta. Tem também o programa Cerrado Circular, que envolve o apoio a iniciativas empreendedoras associadas aí ao extrativismo sustentável. Especificamente, duas atividades que são apoiadas, né? Um que é o turismo de base e a outra que é o Baru, e ambas acabam sendo consolidadas aí debaixo de um conceito da Casa do Baru. E o programa Jovens Líderes, que também foi parte aí da linha de crédito sistêmico, organizado pela POMS, Cooperapoms e a UFGD, que treinou jovens lideranças da agricultura familiar aí da região né, em processo de capacitação técnica, né, para identificar oportunidades dentro da propriedade, de ser um replicador aí de novidades também nas suas comunidades. E falando agora também do Cerrado, no norte de Minas, a Fundação também tem um projeto lá, um projeto que é com a Fundação, a Rabo Foundation, a Copemap, que é uma cooperativa de mel orgânico, e a Cicobi Credinor. Esse projeto no norte de Minas, o recurso de financiamento ele foi direcionado para a construção de um viveiro de mudas e também para a construção de uma agroindústria para a produção de barras de banana. Então, esses são os projetos que estão no Cerrado. Além desses, né, brevemente, tem projetos na Mata Atlântica, né, tem aí a Fundação participou de um projeto de ampliação em agrofloresta para produtores de café no sul da Bahia. Tem um projeto no interior de São Paulo junto com a Raiar, e tem outros projetos em andamento. Então, assim, para dar um pouco de, né, uma visão de o que é que a Fundação faz e quais são os projetos que têm sido olhados no Brasil. Além da Fundação, também tem o Fundo Rural, né? O Fundo Rural ele faz prioritariamente contratos de ACC ou maiores, né? A fundação é o primeiro passo de entrada dentro da estrutura, né? Então a fundação ele acaba sendo um financiamento que vai até aproximadamente aí 1 milhão de dólares. A partir de 1 milhão até 4 ou 5 milhões, aí já entra dentro, né? Que dentro de uma estrutura que faz sentido de estar no fundo rural, né? Então, um pouco dessa sequência também, de acordo com o volume financeiro e também de. Por isso que a gente fala que a fundação entra mais numa etapa de primeira fase, né, de early stage, mas conforme a organização ela vai se desenvolvendo e caminhando dentro da estrutura, ela vai mudando para diferentes outras aí, frentes, né, grupos dentro da estrutura do Rabobank da Holanda. Bom, com isso, eu termino aqui a minha, espero que breve introdução sobre a fundação. E gostaria, então, de convidar o Mauri, né, da Cressol Centro-Sul, nosso parceiro aí, de intencionalidade compartilhada, de geração de impacto, para ele também trazer um pouquinho da motivação da Cressol Centro-Sul nesses projetos. Tá bem, Angélica? Obrigado aí pela introdução, pela parceria. Eu sou Mauri Piccoli, hoje sou presidente de uma singular do Sistema Cressol, chamada Cressol Centro-Sul, né? Temos atuação no Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul, né? Então, é a nossa área de abrangência. Hoje, a gente tem uma parceria, então, com o Rabobank e muito estimulado e que fez todo o processo foi o Lácio, né? O Lácio Comori, via Cooperapomos, né? Foi nosso presidente, hoje é nosso delegado, representa a cooperativa também no estado do Mato Grosso do Sul.
né? Com o Nobuyuki aí que faz todo o processo de nos ajudar a escrever e elaborar o nosso desenvolvimento do que a gente faz realmente, né? Então, acho que o projeto em si, ele é importantíssimo porque a gente faz muita coisa, mas é mais difícil a gente sentar para conversar e realmente olhar o que isso traz de benefício, não só para para Centro-Sul, para a Pomes e para os seus associados, mas também para toda a sociedade, né? Eu acho que esse é o grande objetivo nosso aqui, é realmente a gente fazer essa divulgação, porque são projetos realmente que fazem a diferença, né? Então, o sistema de crédito cooperativo, o sistema Cressol, ele está completando este ano 30 anos de existência, né? A Centro-Sul é 27 anos de existência, foi fundada em 98. O sistema de crédito Cressol tem 972 mil associados em todo o país, 59 cooperativas e 939 agências, né, físicas que atendem associados em todo o país, né? Então, é um sistema robusto, hoje é o terceiro maior sistema de crédito do país, mas a gente tem esses projetos e esta parceria porque a próprio conselho da Centro-Sul e eu pessoalmente tenho muito isso como uma principalidade que o sistema Cressol e a Cressol Centro-Sul ela nasceu para fazer a inclusão de associados, pequenos agricultores, lá em 98 que não tinham acesso ao crédito agrícola, né? Então esse foi o grande objetivo do nascimento do sistema Cressol. E eu acredito que a gente, apoiando e se envolvendo nesses projetos que a Angélica falou até então, ele nos remete a essa sinergia do que a gente iniciou naquele momento a fazer e a gente continua fazendo, muito olhando o desenvolvimento das famílias, a inclusão das famílias realmente no sistema de crédito nacional, né? E a parceria com o Rabobank, então, faz muito esse sentido, né? De realmente aportar os recursos para a Centro-Sul e fica na mão do Olácio e da Cooperapomos, então, a gestão dos projetos, o acompanhamento, toda a elaboração da prestação de contas, e isso é muito importante porque o Olácio tem uma habilidade muito grande de escrever e de realmente relatar o que acontece lá na ponta, né? E eu acho que isso que dá sentido, porque a gente realmente consegue ver a real mudança da família antes de buscar o crédito sistêmico e depois de realmente ter esse crédito na mão, né? Então, eu acho que o sistema Cressol aqui está muito mais como um repassador de um recurso, porque tem que ter um agente financeiro, mas também a gente tá muito na lógica de realmente poder fazer a diferença, olhar para esse desenvolvimento do estado do Mato Grosso do Sul. E agora também anunciando com o novo projeto, então, a gente incluindo 3 cooperativas do Norte Gaúcho, né? Então, isso é muito legal, porque a gente vai, então, conseguir levar esse projeto elaborado aí pelo Rabobank e pelo Olácio para o Alto Uruguai, para 3 cooperativas, onde estão iniciando esse projeto, né? E o Lácio também, antes da nossa live aqui, estava comentando que não vai ficar só nisso, né, Lácio? A gente vai poder fazer outros intercâmbios, outras possibilidades da gente desenvolver outros projetos entre as cooperativas para seguir aí, quem sabe, ajudando ainda mais os nossos associados e principalmente, né, produzindo alimentos saudáveis, né, que eu acho que é o grande o elo maior que fecha tudo isso, né? Da minha parte seria muito isso, né? Agradecer de coração ali a Angélica e principalmente o Lácio, tá? Agradecer as equipes que montaram e correram atrás para deixar esse dia nós poder estar conversando aqui com todos, né? E agradecer cada um e cada uma aí que está na telinha, que tirou um tempinho para ver esse desenvolvimento e esse projeto que a gente está explicando aqui, mas que ele tem uma importância imensa. E se cada um puder assistir, ou se tiver a oportunidade de visitar as famílias e realmente ouvir um relato delas, eu acredito que realmente vale a pena a gente fazer um esforço a mais e a gente conseguir fazer essa diferença, principalmente olhando o que é o nosso país, né, com enchentes, com muitas situações que a gente viveu, principalmente no Rio Grande do Sul.
Eu acredito que se cada um conseguir fazer a sua parte, e eu acho que nós fazendo esses projetos rodar, a gente está fazendo uma migalhinha da nossa parte ali, que é realmente a gente, quem sabe, olhar para um todo, né, e conseguir, quem sabe, a gente fazer um mundo melhor aí, tá? Agradecer aí de coração, obrigado por todos que estão nos ouvindo. Obrigada, Mauri. De coração também, acho que tem sido uma parceria super joia aí com você, com vocês, né, da construção desses projetos. E a gente está vendo aí o resultado na ponta. Bem, com isso eu gostaria então de chamar o Lácio para também fazer uma breve introdução e boas-vindas aí em nome da Cooperapoms e Apoms. Bom, boa tarde a todos e todas, né? Para mim é uma honra estar aqui representando a Rede Apomes, né? Nesse momento assim bastante especial, né? Onde a gente vai colocar para o mundo aí os resultados de um projeto. Quero também agradecer aos parceiros que possibilitaram essas conquistas, né? Principalmente a Fundação Rabobank, né? Por acreditar nesse projeto. De financiar uma iniciativa com abordagem um pouco diferente, né? De acesso a crédito, tentando enxergar o sistêmico, tentando enxergar o funcionamento da propriedade, onde é que o pequeno produtor se localiza. E também agradecer a Cressol Centro-Sul RSMS, aí na figura do presidente Mauri Piccoli, né, por também por ser o parceiro operacional, né, porque a gente sabe que desafia um pouco a lógica do sistema financeiro, esse olhar sistêmico aí nas operações de crédito, porque acaba tornando uma operação bastante complexa. E também agradecer a cada família que participou desse projeto piloto, né? Não só por ser beneficiário, mas também por ser protagonista dessa experiência, né? De aplicar o crédito para transformar a sua propriedade, para tentar melhorar o funcionamento. Então, assim, o que eu gostaria de dizer é que o projeto parte, né, da comprovação da realidade, né, da dificuldade da agricultura familiar acessar as linhas de crédito mais tradicionais, né? O Pronaf é uma linha com bastante vantagem, mas esbarra em vários entraves aqui, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul ainda, né? Alguns burocráticos, outros de outra natureza. Mas do sistema financeiro, né, sobre as propriedades, que enxergam elas praticamente como uma cadeia produtiva em si, e tem que ter esse olhar um pouco diferenciado para as pequenas propriedades. A associação, né, a Apomes aqui tem uma realidade onde seus produtores, não é que eles querem diversificar, né, é que a diversificação de atividades é uma própria estratégia de sobrevivência do pequeno produtor. Ele não pode se dar o luxo de investir só numa cadeia produtiva, mas diversificar, porque ele sobrevive daquela propriedade, ele precisa encontrar formas de integrar atividades, e isso é sobrevivência, né? E aí a gente sabe as dificuldades do sistema financeiro de como mensurar, por exemplo, o valor de uma horta, o valor de um pomar, o valor da criação de pequenos animais, né? De estruturação de agrofloresta, que já ajuda a recuperar o meio ambiente, né? Como mensurar tudo isso, né? E fazer disso aí valores. Para nós, né, para os pequenos, isso daí é um pouco de soberania alimentar, resiliência climática e dignidade, né? O produtor, ele consegue sobreviver, ele consegue tirar da terra muito dos produtos que fazem renda e faz a vida digna dele na propriedade. Então, dizer que o crédito sistêmico parte de uma metodologia desenvolvida a partir da visão agroecológica, do redesenho das propriedades, ela vem, né, da necessidade, né? A gente sabe que a assistência técnica precisa ter esse olhar da agroecologia, né? Dos diversos sistemas que se complementam dentro da propriedade. Então, ele parte de uma necessidade de fazer um diagnóstico participativo junto com a família, para entender o funcionamento da propriedade como um todo. Esse a gente parte desse princípio, né? Não só o produtor, mas a família participa da construção desse diagnóstico, e nessa construção vai se identificando os pontos chaves que o produtor quer promover uma mudança.
Tem alguns pontos que são vontades do produtor, mas tem outros que, com a ajuda do técnico, ele acaba concordando ou conseguindo enxergar que são mais estratégicos e podem tornar a propriedade mais dinâmica. Então, o técnico passa a ser um aliado do produtor e da família para conseguir enxergar o sistêmico da propriedade. Onde é que as atividades vão se integrar, onde é que as atividades se complementam, como diminuir os desperdícios da propriedade, fazendo disso um ciclo interno, né, onde as atividades se complementam. E aí, identificando os pontos, né, dentro dessa metodologia aí, que vai primeiro o diagnóstico, identifica os pontos onde quer fazer a intervenção, também é avaliado o que é prioritário, o que é secundário, o que fica para curto prazo, médio e longo prazo, né, quais as ações, e a gente também tem que avaliar a sua capacidade, né, a gente costuma dizer assim, o tamanho das pernas do produtor, qual a capacidade de repagamento desses recursos, que a gente deixa assim muito claro de que não é uma doação, mas é um crédito, né, com a possibilidade muito grande, né, de integrar custeio e investimento, né, o que é um desafio, né. Mas identificando os pontos chaves, né, e esse ritmo aí da intervenção na propriedade, né, da aplicação, principalmente nas metas de curto e médio prazo, né, a gente constrói a proposta e leva para a cooperativa, né, para a Cressol. A Cressol avalia, tenta enxergar a viabilidade, né, do que o técnico construiu dentro desse planejamento de aplicação do crédito, e aí ele produz aí a cédula como um empréstimo qualquer, né, como uma cédula de empréstimo, e o produtor tem acesso aos recursos para que ele possa administrar e colocar em prática um planejamento realizado entre o técnico e a família. Então, assim, esse foi assim um pouco do nosso exercício nesse projeto piloto. Ele alcançou alguns resultados assim muito interessantes. Acho que o Nobuyuki Ito aí vai apresentar aí no relatório, né? Mas a gente acompanhando as famílias, a gente sabe que diminuiu assim significativamente a dependência de insumos externos, né? A prática da agroecologia tem sido mais eficiente, diminuiu a penosidade do trabalho, aumentou o rendimento da mão de obra, são fatos que faz com que a agricultura familiar possa ter um pouco mais né, de esperança no futuro. E também, né, em alguns casos, muito rapidamente, a renda dessa família ela teve um aumento, um incremento muito grande, a partir da diversificação, e às vezes pontos bastante simples, mas promover uma mudança numa propriedade pode melhorar o funcionamento dessa propriedade e a renda. E aí, agora, o nosso desafio é essa ampliação, né? A gente quer, baseado nessa experiência, o desafio de ampliar para mais produtores, né? Para que possam entender. E uma expectativa que a Apomes tem, né, a associação tem, é de que essa experiência seja enxergada como um caso a ser estudado, para que possa contribuir com o aperfeiçoamento de algumas políticas públicas de crédito, né? A gente sabe que o Pronaf é um programa muito importante, existe o Pronaf Agroecologia, e o Pronaf Agroecologia poderia ser aperfeiçoado aí com essa visão sistêmica, né? De uso múltiplo do recurso do crédito para o bem da estruturação da propriedade, desse redesenho que a agroecologia promete. Então, acho que é isso aí, um pouco rapidamente sobre o projeto, a gente vai ver muito aí nas falas do Ito sobre o relatório. Muito obrigado. Obrigada, Lácio. Muito obrigada aí pela construção, né? Eu sempre falo, a gente acabou se conhecendo num evento do MDA já há mais de uns 15 anos. Então, bem-vindo nessa construção. Queria, então, pedir para o Nobuyuki Ito apresentar aí, né, quais foram os principais resultados dessa medição de impacto ali na linha de frente do crédito sistêmico. Legal. Obrigado, Angélica, Holácio, Mauri. Bom, boa tarde a todos que estão nos vendo, né? Meu nome é Nobuyuki Ito, eu sou membro do Climate Smart Institute.
O nosso instituto ele tem a missão de promover resiliência hídrica e fortalecer a saúde dos ecossistemas aquáticos do Brasil, integrando desenvolvimento sustentável e conservação ambiental. Nós temos um interesse, um carinho com o Cerrado, o berço das águas, né? E a gente já tem basicamente 3 áreas de atuação, né? Empreendedorismo de base comunitária, com apoio de soluções sustentáveis e geração de renda alinhadas à preservação ambiental, com uma atuação na economia azul, com projetos que promovem inovação e sustentabilidade de ecossistemas aquáticos e costeiros, e acho que bem relacionado com o que estamos conversando hoje, geração de conhecimento, né? Desenvolvimento de estudos, documentários, eventos, para apoiar políticas públicas e iniciativas sustentáveis. Então, nesse relato, o Instituto está buscando traduzir essa sua expertise em projetos concretos e análises robustas, neste relatório, contribuindo para o avanço de modelos financeiros ou planos para discussão, divulgação e avaliação desses modelos que são sustentáveis e de impacto. Já tem aqui uma ligação para o nosso site, para o relatório. No final, vou projetar mais uma vez esse QR Code, tá? Enfim, então, Oh, Nobuyuki, está um pouco baixo o seu áudio. abaixo. É. Deixa. Acho que só colocar o microfone um pouco mais perto. Tá. Melhorou? Melhorou muito. Ah, bom, então, o objetivo aqui do nosso é tentar, e é um desafio ao mesmo tempo, né? Tentar traduzir tudo o que foi realizado, né? E alcançado pelo Programa Crédito Sistêmico, em indicadores que vão avaliar os benefícios socioambientais gerados, né? E é um desafio porque o programa ele é muito amplo, ele aborda vários aspectos e selecionar indicadores que sejam objetivos e que podem ser captados de alguma forma é difícil, né? Não é trivial. Então, para quem tiver acesso ao relatório depois, né, o nosso intuito foi falar desde o começo, né? Então, o relatório de impacto, ele tem o objetivo de descrever as intenções, né, muito do que o Holácio comentou, como foram desenhados tanto a linha de crédito quanto a assistência técnica, como foi implementado o programa e quais foram os resultados alcançados. Os resultados alcançados em termos de atendimento dos agricultores familiares e também e principalmente os benefícios socioambientais que podem ser auferidos do programa, né? Só uma visão geral, bem rápido, acho que não é o objetivo principal. O programa ele teve como alvo os pequenos agricultores e agricultores familiares, né, por meio de uma abordagem sistêmica. Então, o Lácio já descreveu esse diagnóstico participativo e a geração do plano de intervenção. E o ponto interessante é que essas intervenções e aspectos chaves no sistema produtivo, eles podem acelerar as transformações por meio dessa visão sistêmica, por meio de um olhar técnico que é desenvolvido pelos técnicos da Pomes, escutando as famílias, né? Então, ao invés de fazer projetos específicos para culturas, é possível fazer um projeto em que combina culturas diferentes, produtos diferentes, que pode ter finalidades, custeio, investimento distintos e que encaixa não apenas no sistema produtivo, mas na dinâmica da família, né, na rotina da família, e como ela trabalha para produzir e vender para a produção comercial, como ela trata a produção para consumo doméstico e também como ela trata o trabalho fora da propriedade, que é uma característica e que o Holácio comentou que é a diversificação não só dentro da propriedade, dentro da produção agrícola, mas também a diversificação do tipo de trabalho é algo comum, né? Então, esse é um diagnóstico ambicioso, trabalhoso, que é base para o empréstimo, né? Então, o programa destinou, né, entre 2022,
segundo semestre de 2022 e o início do primeiro semestre de 2023, aproximadamente 1,55 milhão de reais, sendo que 84% foi o fundo para empréstimos e 16% foi o fundo não reembolsável para assistência técnica, tá? Para produzir o relatório, né, a gente juntou dados de todas as naturezas, temos dados quantitativos e qualitativos. Fizemos uma visita de campo entre 20 de agosto e 24 de agosto, incluindo visitas a propriedades, entrevista com os atores chaves, não só entrevistas com esses atores no campo, na Cressol, mas também fizemos algumas reuniões remotas, né, algumas entrevistas. Coletamos dados dos planos de intervenção, tabulamos essas informações. E, além disso, especialmente para avaliar o programa em si, o que foi produzido em termos de empréstimos. Então, a gente obteve dados dos tomadores de crédito, né? Mas também a gente gostaria de avaliar os impactos que o programa teve na renda dos produtores. Para isso, a gente coletou dados também de valores de vendas nas cooperativas. Vou explicar daqui a pouco como esses dados foram processados. E tentamos integrar, eu acho que o Holácio comentou bem, né? É claro que o dado frio, ele vai dizer algumas coisas, né? Mas sempre quando a gente conversa com as pessoas, outras coisas elas surgem. Então, acho que uma avaliação de impacto que consegue conciliar diferentes fontes de dados, ela acaba capturando aspectos que a gente não consegue necessariamente só medir com números, né? Então, a tentativa de integrar esses insights qualitativos e quantitativos para avaliar os resultados e o impacto do programa. Antes de falar do impacto, falar algumas realizações bem objetivamente, né? O fundo de empréstimo, né? Ele atendeu 45 pequenos produtores individuais, tá? Então, do valor total desse fundo de empréstimo, 82% foi destinado a produtores individuais e também foram atendidas duas cooperativas de vendas, tá? As cooperativas usaram diferentes maneiras, mas essencialmente para compra de insumos e apoio aos seus cooperados. Então, quando a gente pensa em produtores atendidos pelo programa, diretamente a gente tem sim 45 produtores individuais, mas indiretamente por meio de compras de insumos e a gente tem muito mais produtores beneficiados, né? E desse atendimento aos produtores foram elaborados 34 planos de intervenção, que é esse plano detalhado que o Olácio comentou, tá? Os empréstimos, em média, o produtor pegou R$ 23.600, tá, para cada produtor individual, e as cooperativas, as duas, com planos similares, eles obtiveram 120 mil de empréstimo, tá? As condições de empréstimo, o empréstimo foi dado a uma taxa de juros de 8,3% ao ano. O pagamento, em geral, era em 5 parcelas, em 3 anos, com período de carência de 12 a 18 meses, né? Para vocês terem uma visualização do que aconteceu nas propriedades. Foram atendidas 10 cidades no sul do Mato Grosso do Sul. E a gente vê que, como o Holácio comentou, né, o plano, o diagnóstico sistêmico, o diagnóstico participativo do plano de intervenção, ele é holístico, ele vê a propriedade como um todo, então a gente tem vários propósitos. Se a gente somar todas essas frequências, ela não vai dar 45, né? Ou não vai dar 34 planos de intervenção, vai dar mais que isso, porque uma mesma propriedade pode pegar uma verba para melhorar a pastagem e para adquirir material, mas também pode investir em agroturismo, por exemplo, né? Então, há combinações diferentes de propósitos, é até difícil tabular de maneira, né, realmente fiel o que aconteceu, as categorias, né? Então, um mesmo plano de intervenção ele pode ter diferentes propósitos e diferentes finalidades, custeio e investimento. Tá? Isso é só uma visão geral.
Em termos de assistência técnica, 16% dos recursos foram aplicados em assistência técnica, né? Então, trabalharam nos planos de intervenção, três técnicos da Apomes para fazer os planos de intervenção, os diagnósticos e acompanhar os agricultores. Além disso, o recurso ele apoiou o CETAF. CETAF é uma instalação que pertence à Apomes, é um centro de treinamento da agricultura familiar. É uma instalação grande, tem alojamento, tem área de produção experimental, tem um viveiro de mudas e foram criadas unidades tecnológicas de agroecologia, né? Então, para apoiar formações, lá tem algumas áreas de produção modelo que podem ser visitadas e complementadas, né? As aulas teóricas serem complementadas com visita a esses locais para os produtores, para a formação dos produtores, né? E além disso, houve um curso dos agentes de desenvolvimento comunitário rural, uma formação focando em jovens lideranças, em diferentes comunidades do sul do Mato Grosso do Sul. Essa foto do centro marca uma das etapas finais do curso, onde os alunos estão concluindo. Esse curso é um curso longo, tá? Falando um pouco de impacto, e eu vou descrever algumas áreas que nós encontramos indicadores que podem ser mensuráveis, ou pelo menos apresentados. O primeiro ponto que nós gostaríamos de verificar é se houve aumento de renda para aqueles participantes do programa, né? E falar de aumento de renda num contexto como esse é sempre difícil, né? Muitas vezes a produção ela não depende do trabalho do produtor, tem eventos climáticos, tem uma situação específica, pode ser praga, né? Pode ser uma situação familiar específica que dificultou o trabalho do produtor. Enfim, tem uma série de coisas que podem acontecer que afetam a produção, né? Alguns deles, por exemplo, um evento climático importante, ele tende a diminuir, e de fato ocorreu isso no início de 2024 na região, né, uma onda de calor bem intensa, ela pode diminuir a produção. Então, o que nós tentamos fazer foi comparar as famílias que tomaram empréstimo, e não foram todas as famílias que participaram dessa amostra, porque tem uma questão de disponibilidade de dados. Então, aquelas famílias que participaram do empréstimo e entregaram produtos na cooperativa, nós comparamos essas famílias com seus vizinhos mais próximos e similares, né? Antes e depois do empréstimo. Então, a expectativa é que, em relação aos seus vizinhos, qual foi o aumento de produção observado em quem tomou empréstimo, né? E a ideia de usar os vizinhos é pensar o que teria acontecido àquele produtor se ele não tivesse participado do programa, tido um plano de intervenção e tomado o crédito, né? O que teria acontecido com ele, tá? Então, a gente tem evidência de dois produtores. O primeiro é esse produtor, né, ele tomou empréstimo no segundo semestre de 2022. A gente percebe que dentro do município que ele estava, ele entregava antes do empréstimo cerca de 20% do valor produzido por aquele município, tá? Ele tomou empréstimo no segundo semestre, e isso aumentou, né, 3 semestres depois, né, numa tendência, para mais de 50% das entregas feitas pelo município foi realizado por esse produtor tomador de empréstimo. Quando a gente olha isso ao longo do tempo, então na linha azul, a gente tem o produtor que tomou o crédito, e na linha vermelha, os vizinhos similares, né? A gente vê que em julho de 2022, antes do empréstimo, ele estava numa situação que estava com uma média móvel, né? E média móvel, basicamente, se eu pegasse a média de entregas mensais, a média ia ficar um sobe e desce muito grande, porque é uma variabilidade muito grande de um mês para o outro, né? Quando a gente pega a média dos últimos 6 meses, a gente consegue acompanhar de uma maneira mais comportada, né? Essa tendência. Então, quando a gente compara a linha azul, a gente percebe que ela inicia, né? E ele pega empréstimos justamente no início, né, dessa linha,
azul, ele está abaixo dos demais vizinhos, ele tem uma tendência de ultrapassar, especialmente durante a onda de calor que se abateu, né, na região que ele morava, né? Então, aqui não é uma evidência, mas uma sugestão de que o programa não só aumenta a renda, né? E vocês vejam que a renda, em geral, ela cai ao longo do tempo, por isso que não é bom olhar só quem tomou o crédito, mas comparar com grupos comparáveis, né? Mas não só que aumenta a renda, mas também há um potencial resultado em relação à resiliência climática, né? Um segundo caso é de uma produtora, ela produz tomate, né? E ela basicamente investiu muito em infraestrutura para a produção. E comparando ela e os seus vizinhos, a gente vê que ela inicia também a tomadora de crédito. Ela ela é a linha em azul e os vizinhos a linha vermelha. Então, demonstra que antes da tomada do crédito, no início do período, ela tinha uma renda média menor e ela vai se aproximando dos vizinhos, né? A média dos vizinhos. Então, há uma primeira sugestão, olhando para esses dados, né? Que há um crescimento de renda para que eles tomaram empréstimo, né? Essa aqui não é uma análise de impacto do sentido tradicional, em que a gente consegue inferir causalidade. Então, tem uma questão técnica e há uma possibilidade de utilizarmos alguns métodos estatísticos para mostrar que a parte causou um aumento de renda com dados agregados, né, de vários produtores. Nesse relatório, a gente tentou focar em alguns produtores, alguns relatos, né, e esses casos ilustrativos sugerem um crescimento de renda e sugerem também uma mitigação de riscos, né, especialmente esses dos efeitos climáticos, né. Então, parece que me contribui para a oportunidade de crescimento da renda, com essa ressalva de metodologia que não mostra causalidade, esse é o primeiro ponto. E o segundo, que esses valores estão potencialmente subestimados, porque a gente sabe que o produtor não tem só um canal de venda. Então, o produtor que entregou na cooperativa, ele pode ter feito uma venda para o vizinho, uma venda para outra cooperativa mais próxima, ou uma venda na feira, certo? Tem vendas diretas, outros canais possíveis, né? Alguns produtores, nós avaliamos o aumento de renda na horta, mas a gente sabe que esse produtor também tem produção de leite. E a gente sabe que houve aumento de produtividade do leite. Então, seria necessário fazer diferentes avaliações de renda, né? O que não daria condições para tamanho da pesquisa cresceria demais, né? Então, por um lado, né, a gente acredita que esses valores, essas avaliações estão subestimadas, mas por outro, a gente também não consegue mostrar causalidade. Um segundo aspecto que a gente acha fundamental para o programa é a redução do desperdício. O Lars comentou rapidamente sobre isso, né? Porque o diagnóstico, pela abordagem sistêmica, ele potencializa a sinergia entre as produções. Ele vai diminuir o desperdício, né? Algo que vai ser descartado vai ser reutilizado. E às vezes o técnico percebe que há um descarte grande de um certo produto que pode ser usado em outra e o investimento vai para outra cultura, né? Então a gente tem esses relatos qualitativos, mas quantitativamente a gente não consegue mensurar, porque necessitaria de contratar pessoa especializada e fazer mensurações a cada propriedade. De novo, aumentaria muito o tamanho da nossa pesquisa, né? Mas a gente acredita muito que o programa contribui muito para o uso mais eficiente dos recursos da propriedade, né? Um terceiro ponto, a gente acredita que o programa também promoveu produção inclusiva, né? Nossas métricas focadas muito em igualdade de gênero, né? Especialmente a inclusão de mulheres, não só como tomadoras de crédito, né? 20% dos tomadores de crédito eram mulheres, mas também nas formações. Por exemplo, no curso de Agente de Desenvolvimento Comunitário Rural, 72%
dos participantes eram mulheres, 57%, mais a metade do corpo docente eram mulheres, e pensando na produção inclusiva, 20% dos participantes eram originários de comunidades indígenas, e mais a metade, 64%, moradores de assentamentos. E a ideia é fortalecer comunidades, que esses participantes do curso voltem e sejam agentes de desenvolvimento da sua comunidade, né? E o último, que também tem muitas evidências qualitativas, que não é possível mensurar, é a redução da carga física no trabalho, que pode ser por aquisição de um maquinário, pode ser numa melhoria de uma irrigação, que facilita a vida do produtor, pode ser na construção de uma estufa, na melhoria de uma estufa, na melhoria da estrutura da estufa. E essa é uma preocupação grande. Muitas vezes o produtor ele trabalha apenas a família trabalhando, né? Raramente tem um diarista no apoio desses produtores. E essa é uma dimensão, né? Não apenas aumenta a produtividade, sim, tem um impacto econômico grande, mas tem um impacto muito grande na qualidade de vida desses produtores, que é um outro impacto possível, né? E era a última resultado é em relação à ação climática. O que nós colocamos é que quase 280 hectares de área produtiva estavam sob gestão, manejo de um plano de intervenção que utiliza princípios agroecológicos, né? Então, a POMES tem essa vocação para a agroecologia, isso já está no DNA da, da associação e de seus técnicos. Então, não necessariamente todo mundo tem produção orgânica, mas a gente tem uma parcela relevante de área produtiva sob orientação desse plano de intervenção. E, além disso, além dos cursos de agente de desenvolvimento rural, além de toda a estrutura melhorada do CETAF, o programa também promoveu 2 cursos para elaboração de planos de conversão para a produção agroecológica. Tá? Bom, era isso, tentei resumir. Quem desejar acessar o material, está aqui o acesso, pode acessar nosso site também, pode fazer contato por e-mail. Obrigado, eu volto a palavra para a Angélica. Obrigada, Nobuyuki. Acho que deu para ter aí uma boa visão né, de como é que foi essa medição de impacto e também do projeto em si. Além do relatório que está nesse QR Code que o Nobuyuki compartilhou, tem também, nessa mesma página, um livro, vamos dizer assim, uma publicação com os principais pontos aí da metodologia do crédito sistêmico, né? Também está lá disponível. Bom, com isso, acho que a gente tem pontos para algumas perguntas. Eu não sei se aparecem as perguntas no chat do YouTube, estava vendo aqui. Bem, mas eu acho que eu tenho uma já para começar, né, enquanto a gente olha aqui no chat, que qual foi, né, que eu acho que assim, é uma multiplicidade de situações na agricultura familiar, né, de pequeno produtor, né? Então, como é que foi esse processo, né, de identificação dessa necessidade de olhar para a propriedade desde uma perspectiva mais holística, né, mais sistêmica? Então, essa é uma pergunta para o Olácio. Eu tenho uma pergunta também para o Nobuyuki, que é sobre como que né, acho que, assim, comentar um pouco também como esses resultados acabaram também influenciando, né, isso até mais também do meu lado, né, quando esse programa foi agora ampliado, do que saiu, várias informações que saíram, né, a gente alterou por conta dessa medição de impacto na ponta, né, e aí, Nobuyuki, eu acho que um elemento relevante também para comentar é da questão toda de gênero, né, então, assim, números de mulheres participando
tem lá um valor, um número razoável, considerando um perfil médio, né, das propriedades. Mas quando também foi feita uma análise um pouco mais aprofundada em termos de volume de recursos, né, o que a gente viu é que o Onoboyuki vai comentar, né, que as mulheres tomaram menos recurso do que os homens, né? Então, assim, até onde a gente vai, né, no aperfeiçoamento desses indicadores, para que não seja simplesmente números, né? Ah, tantos participaram, tantos estiveram aqui e ali. Ok, mas o que isso representou especificamente de impacto em termos de gênero? E como fazer, né? Porque do final, acho que sempre fica um pouco claro de algumas manejos que existem, né? Porque muitas vezes a mulher toma o crédito porque a propriedade está no nome dela, né? Mas ela está tomando crédito em nome de alguém, né? Então, assim, se você puder trazer um pouco do que você viu nessa linha também. E para o Mauri, né? Acho que assim, Mauri, qual foi aí a motivante também para estar ampliando esse programa e levando ele para o Rio Grande do Sul, que tem uma, vamos dizer assim, a gente já tá, né, tem um perfil de produtor distinto, né? Então, assim, como que funciona também essa perspectiva de troca de experiências entre Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul? Quem gostaria de começar? Bom, eu vou fazer logo a fala mais prática, né? De longa data, né? A gente, como associação de produtores de orgânicos, né? Também lutando aí pela área da agroecologia, a gente, nas nossas formações, a gente estudou muito sobre a questão do redesenho do sistema produtivo. Você tem um sistema, você tem que redesenhar para ele se tornar mais funcional e mais, né, ter um giro maior dentro da propriedade. Quando a gente conseguiu reunir parceiros, e aí eu digo que a Cressol foi um parceiro, mas a Fundação Rabobank é um parceiro que enxergou, né, que possibilitar com que esse redesenho pudesse se tornar uma realidade para dinamizar os processos, eu acredito que esse é o ponto principal, né, do programa Crédito Sistêmico. Proporcionar com que uma propriedade que foi estruturada sem muito planejamento, possa, após um estudo e um diagnóstico e uma percepção de oportunidades, promover uma mudança estratégica para que o redesenho possa se tornar mais produtivo. E nessa, o crédito ele é fundamental para acelerar esse plano de conversão, né? Às vezes, sem o crédito, levaria vários anos para chegar no resultado, e o crédito pode acelerar, transformar isso em resultado muito mais rápido e trazer menos penosidade. Eu acho que a base do projeto, nossa expectativa que isso seja mais explorado aí, tanto pela assistência técnica quanto pelo sistema financeiro. A gente sabe o desafio. Estudar uma planilha de uma cadeia produtiva já é, né, muitas variáveis, e aí quando a gente consegue inserir várias atividades interligadas dentro de uma propriedade, é um desafio muito grande, mas é a realidade do pequeno produtor, não tem como fugir disso, né, daqueles que estão ainda na base antes de entrar no mundo mais empresarial. Acho que é o comentário que eu queria falar um pouco sobre crédito sistêmico, né? Agora, sem dúvida, né, ter encontrado as parcerias certas nos momentos certos foi o que possibilitou essa experiência e essa possibilidade de expansão. Muito obrigado. Obrigada, Lácia. Onoboyuki? Bom, posso seguir, né, na sequência? Então, esse primeiro ponto, né, desse período de transição entre a primeira linha de crédito do programa e a segunda, né? Eu acho que tem um ponto interessante aí, porque nós aqui do Climate Smart Institute, a gente teve a oportunidade de olhar uma primeira linha de crédito anterior a essa, né, e fazer um relatório similar. E quando eu estava trabalhando no relatório de impacto de uma primeira linha de crédito, antes do programa Crédito Sistêmico, eu já fui conhecendo as características do segmento desse trabalho, né? E agora, nessa segunda vez em que eu estava lá, a mesma coisa estava acontecendo, né? Um início de discussões da segunda linha. E eu acho que tem um ponto, assim, primeiro, né? Chegou alguém de fora que estava
não está no dia a dia do programa e olhando, tentando entender o que foi feito, a lógica, né? Isso faz eu conversar com muita gente, eu acho que é um lado legal, porque quem está participando do programa acaba verbalizando tudo o que aconteceu, qual era a intenção, qual era o plano, o que foi de fato. Eu acho que isso internamente pode dar uma contribuição, né? Acho que pelo menos eu me vejo assim, né? Não porque eu tenho uma visão de fora, mas porque eu obrigo as pessoas a racionalizar sobre as coisas que estão acontecendo, né, nas entrevistas, nas perguntas. Tem um outro lado que é uma hora de parar e olhar para os dados também, de quem não está no dia a dia, e compartilhar esses dados quase que em tempo real do que está acontecendo, né? Acho que é um outro ponto, antes até mesmo do relatório ficar pronto. E isso tem a ver com, né, com novas formas de ajustes, né, possíveis. Essa questão das mulheres específico, né, entrando no segundo tópico, realmente, quando a gente olha para o ticket médio, se a gente pegar a média dos tomadores de crédito, homens e mulheres, em média a mulher tomou menos empréstimo, né? A média foi menor. Eu acho que tem vários aspectos, né? Agora, um pouco da minha visão pesquisador, né? Eu também sou professor e pesquisador. Há evidências de que mulheres elas têm mais dificuldade de acessar o crédito, mas especialmente mulheres têm mais demandas, especialmente com trabalhos fora da propriedade. Isso são evidências que há no mundo, né? Em diferentes contextos de países em desenvolvimento. Então, isso pode ser um motivo, não dá para saber. Mas um ponto específico que eu acho que é relevante é quando a gente olha o frio, o número frio, ele pode indicar algumas coisas, né? E talvez a gente possa pensar, realmente a gente consegue incluir mulheres, mas elas ainda estão em deficiências. Em contrapartida, eu estava olhando uma família específica que eu visitei, e nessa família era a mulher a gestora da propriedade. Então, tinha um casal, o filho formou em agronomia, trabalhava, junto com a outra filha, e a gestão mesmo dos recursos estava na mão da mãe, né? E o empréstimo deles foi quase o dobro do ticket médio do programa, né? Então, quando a gente olha o número frio, né, é difícil a gente entender o quanto a gente está incluindo ou não as mulheres. Há uma dificuldade no indicador, né? Claro que quando a gente estabelece o objetivo e tenta cumprir essa meta, né, a chance de a gente incluir pessoas é maior, né? Mas, de novo, ela também não mostra toda a realidade, né? Eu acho que tem essa contrapartida, eu acho que ela pode mostrar coisas que podem melhorar, mas também ela não mostra tudo o que aconteceu de fato, né? Que é um Legal, desafio. obrigada. Obrigada, Nobuyuki. Mauri? Também, Angélica, bem rapidinho, acho que a pergunta foi muito voltando aí por que da ampliação do crédito e a participação da Cressol. Eu acho que eu falei um pouquinho ali do início do objetivo de ter nascido a Cressol, acho que ele é muito voltado para isso mesmo. E eu acredito que a ampliação e o manejamento e a reconstituição desse programa, e quem sabe eu gostaria muito de comentar que tem alguns sonhadores nessa brincadeira. Uma é a Angélica, outra é o Olácio, né? Pela Pomos. E eu acredito que vocês vão entender também que o Gaiardo da Nossa Terra, o Ostrowski da Ecoterra e o Roberto da Secafes, que são os presidentes que cuidam dessas entidades, tem que pensar realmente com o coração e com o que acontece no dia a dia dessas famílias, né? Eu acho que a Cressol, ela está fazendo, ela poderia fazer ainda muito mais, né, para isso acontecer, e a gente vai trabalhar para isso, mas eu acho que a ampliação do projeto é realmente a gente ver o resultado, né? A gente fala muito de ESG, mas tem muito discurso muito aberto, né? Que é só discurso e não tem prática. Eu acho que aqui a gente está vivendo uma coisa realmente que faz a diferença. Então, eu acredito que é esse o principal objetivo de realmente apoiar e ampliar e constituir outras parcerias aonde que a gente atua. Bom, obrigada, Mauri. Acho que assim,
Eu falo da intencionalidade de impacto alinhada, realmente aí ela vem existindo de uma forma muito legal aí junto com a equipe aí de vocês, né, e atuando aí no Mato Grosso do Sul e agora indo para o Rio Grande do Sul. Das perguntas online, porque acho que alguns sistemas que eu estou vendo não conseguem acessar o chat, mas outros conseguem. Eu tenho aqui uma pergunta que eu gostaria de direcionar para o Olácio. É uma pergunta do Eliel, que é em que medida esse processo amplia o leque de articulações e relações da APOMS e dos produtores na esfera civil e pública. Tá. Eu acho que uma das grandes, vou falar que é virtude, mas conquista que a POMES tem nessa caminhada aí, desde que ela foi fundada no ano 2000, foi a capacidade de fazer parcerias, né? A gente, como produtores, a gente precisa de parcerias, precisa de ajuda. E em 2018, quando a gente teve a oportunidade de conhecer a Fundação Rabobank, e aí a coisa começou a estreitar uma relação com alguém de outro país, né, com outros olhares, né, com outros, às vezes, expectativas, e isso ampliou bastante o horizonte também nosso. Né? Eu lembro bem que uma das falas da fundação foi que eles não gostariam de apoiar projetos, mas criar relações de longo prazo. Então, assim, como corresponder a alguém que quer iniciar uma relação com um grupo de agricultores, mas que quer perpetuar essa relação aí de longo prazo, né? A gente não pode errar, a gente não pode desapontar, a gente tem que sempre tentar acertar e cumprir lá com prazos, com os compromissos. Acho que esse relacionamento aí com a Fundação Rabobank, né, uma fundação ligada a um banco da Holanda, trouxe para a Pomes aí um novo patamar aí de estabelecimento, né? Acho que começa a ser enxergado de uma forma assim um pouco mais estruturada, tanto pelos resultados que a gente começou a alcançar, um entrosamento aí também cada vez maior aí com a Cressol aí na linha do crédito, e também a gente, né, nessas articulações, a gente também consolidou uma certificadora de produtos orgânicos. Eu acho que são esse conjunto de ferramentas que a gente construiu com o apoio dos parceiros é que faz hoje com que essas relações aí, tanto no campo da sociedade civil, do poder público, ser vista e respeitada aí por alguém que está construindo um processo e tem uma certa lógica, né? Formação, assistência, crédito, acesso a crédito e comercialização. Acho que constituir a cooperativa Cooperapomes também foi um ponto fundamental para a gente mostrar que nem tudo que a gente está fazendo está disperso, mas tem um objetivo comum de proporcionar ao agricultor uma possibilidade maior de sucesso, né? Tecnologia, crédito, comercialização, né, e alguma coisa assim. Acho que é nesse sentido, né? Nosso relacionamento com as organizações da sociedade civil e do poder público tem sido bastante dinâmico ultimamente. Legal, Lácio, bom saber. Com isso eu queria então sugerir do Nobuo colocar o slide que aparece o QR Code de onde está o relatório. Esse relatório também já deve estar disponível no site da Rabo Foundation. E essa live de lançamento do relatório, de apresentação do crédito sistêmico também vai estar disponível no YouTube, vai seguir ali. Todos nós temos perfis no LinkedIn, então quem tiver aí interesse, né, quer saber um pouco mais de informação, acho que esse é sempre aí um bom canal. Bom, com isso, eu gostaria de agradecer, né, agradecer aí a presença dos parceiros presentes na apresentação e que também estão assistindo, que são parceiros aí de outros projetos também bem interessantes. A
e também os produtores, né? Muito bem aí trazido pelo Olácio, né? Porque no final, quem está ali na ponta, tomando recurso, fazendo a transformação, né? Vendo possibilidades de realmente mais resiliência climática, geração de renda, diversificação, é o produtor, né? Então, agradecer aí, parabenizar por essa iniciativa de estar gerando essa mudança na ponta. Com isso, eu gostaria de agradecer e encerrar, né, essa live de agora.